dia, boa tarde, boa noite. Como é de praxe aqui no Urbanview da AltV, está no ar mais uma edição super especial e diferente do Urbanview, um olhar sobre as cidades, que é uma produção Urban Systems. Geralmente, você que está acostumado a acompanhar o Urbanview, você sabe que a apresentação do Urbanview é feita pelo Gilberto Brandt, por mim também, Sandra Lanza. Hoje um pouquinho diferente, Gilberto está ausente e a gente vai fazer uma retrospectiva sobre um tema muito atual. Existe um Brasil que o Brasil mesmo desconhece. O país é reconhecido dentro e fora do país pela força econômica e de suas grandes capitais. Mas o interior do país vem despontando com novas centralidades que podem reconfigurar o mapa econômico do país. Então hoje, o Urbanview, a gente vai rever alguns trechos de alguns programas que nós fizemos aqui na AltV que falam sobre esses novos centros e os problemas que já acontecem nas grandes capitais e que podem ser evitados com um planejamento sustentável. Esse tema tão atual. Para entender melhor esse cenário, a gente escolheu então o olhar da semana do Urbanview de hoje, o seguinte tema: um novo Brasil, o crescimento sustentável das novas centralidades. Quais são os novos vetores de crescimento do Brasil? Que problemas das grandes capitais podem ser evitados nos novos centros? Qual o papel dos gestores públicos nesse cenário? Bom, e para começar esse programa de retrospectiva, a gente vai começar exibindo um pedacinho do vídeo A Redescoberta do Brasil, que é um estudo, na verdade, realizado pela Deloitte em parceria com a Urban Systems sobre o crescimento que acontece fora das grandes capitais. Esse vídeo que você vai assistir conta com a participação do Fernando Ruiz, que é gerente sênior da área de Research da Deloitte, Giovanni Cordeiro, economista da área de Research também da Deloitte, e Tomás Assunção, presidente da Urban Systems. Eu aguardo vocês na volta para a gente fazer alguns comentários e estou aguardando vocês também no nosso chat aqui da AltV. Até já e aproveitem o vídeo. O Brasil é muito conhecido pelas grandes capitais, em São Paulo como uma grande força industrial, o Rio de Janeiro como uma grande força do turismo. Esse estudo ele enfoca esse interior do Brasil desconhecido, essas micro-regiões desconhecidas e setores ou regiões geográficas que enfim, a mídia brasileira talvez não conhecesse, e o empresariado brasileiro talvez não conhecesse. A maior descoberta desse estudo foi entender que existe um novo Brasil sendo desenhado, né? Esse país tem hoje novos vetores de crescimento que saem um pouco do eixo consolidado São Paulo-Rio. Nós temos um vetor significativo na região centro-oeste, para o nordeste e para o sul. Nos últimos anos, o Brasil tem mostrado crescimento, um crescimento em lugares já conhecidos, de empresas já conhecidas. E esse estudo mostrou ainda o potencial que o Brasil tem de crescer. O grande diferencial do estudo que a Deloitte realizou foi estudar o interior do Brasil, as micro-regiões brasileiras, né? O IBGE classifica o Brasil em regiões, estados, meso-regiões e micro-regiões, até chegar em municípios. Então, o fato de a gente ter estudado micro-regiões, enfim, são regiões um pouco maiores que municípios, acho que foi um grande diferencial. E ter o achado de que o interior do Brasil é muito relevante, né? Então, 10 micro-regiões extremamente relevantes para o crescimento brasileiro. A preocupação que existe como pano de fundo de todo esse desenvolvimento é que não seja um voo de galinha, como os economistas dizem. Você tem um crescimento significativo e depois você perde. Por que perde? Porque não existe complementariedade, porque você não consegue repor inteligência produtiva para as cadeias produtivas, você não tem escolas, formação de profissionais técnicos para tratar toda essa parte do desenvolvimento. E aí você acaba perdendo aquela continuidade de um desenvolvimento sustentável e aquilo que se espera.
assistiu o vídeo, né, sobre esse estudo que das regiões que a população brasileira ainda não conhece e que a mídia também, de alguma forma, não aborda. E aqui no UrbanView, a gente tem abordado esse crescimento do interior e o surgimento de alguns polos que fogem aí da grande São Paulo. É importante ver também como é que esse Brasil todo está crescendo aí. A gente fica muito feliz e espera que esse crescimento seja contínuo e sustentável. Bom, agora a gente vai exibir um trecho do programa Brasil 2012, as transformações que vêm por aí, também com Tomás Assunção, presidente da Urban Systems. Vamos assistir? Nós vamos começar esse nosso programa também com uma coisa bastante interessante, né, Tomás? Que é o seguinte, a penúltima edição da revista Exame, que é essa aqui que eu estou mostrando, está na minha mão aqui, é a edição, deixa eu ver, sempre escondo esses númerozinhos, mas está aqui a edição número 1006, ano 45, número 24, de 14/12. É a primeira quinzena de dezembro, então deve ter tido a segunda quinzena de dezembro, a primeira de janeiro, eu não sei. Mas tem o seguinte, a Exame fez uma reportagem especial. Uma pesquisa exclusiva aponta as 10 regiões que mais crescem no país e deixa claro por que o Brasil não deve ter medo de assumir suas verdadeiras vocações econômicas. O título principal é A Marcha da Economia Brasileira e ela mostra aqui para onde o Brasil desponta. É uma reportagem muito, muito grande, são várias e várias páginas. Até o começo da semana que vem, essa reportagem também estará disponível no site da Urban Systems. Por quê? Essa reportagem foi uma reportagem que a revista Exame pediu para ser feita pela Deloitte, que é uma antiga parceira já da Urban Systems. A Deloitte trabalha junto com a Urban Systems há muito tempo, e a Deloitte chamou a Urban Systems, né, chamou o Tomás, falou assim, Tomás, precisamos fazer para a Exame produzir um estudo avaliando como é que estão essas 10 regiões que mais crescem no país. Então resultou nessa matéria aqui, que é um fruto de uma pesquisa, de um estudo que a Urban Systems realizou para a Deloitte, que a Deloitte deu um tratamento e foi publicado por sua vez para a Exame. É isso? Conta pra gente um pouquinho do resultado dessa matéria, como que foi feita, como é que a Urban Systems preparou isso daqui, Tomás? Na verdade, o trabalho foi feito por 4 mãos junto à Deloitte. A Deloitte tem uma área de pesquisa muito forte e nós fizemos uma visão, como a própria revista fala, nós fizemos uma análise das 500 micro-regiões brasileiras e dessas micro-regiões fizemos um filtro para escolher 10 regiões que seriam analisadas a fundo. E dentro dessas 10 regiões, dessas 10 micro-regiões, a Deloitte fez toda a área de pesquisa dela, foi entrevistar empresários, foi descobrir que empresas estavam crescendo, que cidades dentro dessas micro-regiões que nós tínhamos elencados, todo o trabalho de pesquisa dentro da cidade foi feito pela equipe da Deloitte. Nós fizemos esse trabalho a 4 mãos e foi extremamente interessante, porque obviamente a Urban tem trabalhado no Brasil todo e quando se fala de um crescimento sustentável para um país desse tamanho, onde pelos gráficos, todos os gráficos que estão produzidos e as tabelas que são produzidas nesse trabalho, dão uma dimensão de que alguns lugares estão crescendo a taxas de China, 10%, 12%, lastreados numa cadeia produtiva que precisa continuar crescendo. Tá? E para que continue crescendo e para que isso ocorra, uma série de outras questões são necessárias. Então, esse olhar que a gente trouxe para a revista, às vezes eu quis exatamente reforçar isso aqui, para dar a dimensão das possibilidades que o país tem, enormes, porque hoje o crescimento no centro-oeste é muito grande, o crescimento no norte e no nordeste é grande. Saímos um pouco do eixo sul-sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, sei lá, e fomos para um outro eixo, fomos para o eixo Goiânia, Anápolis, fomos para o eixo Belém, Parauapebas, grandes... Aliás, eu li a reportagem e uma dos requisitos desse estudo foi justamente que vocês foram fazendo seleções das regiões que mais cresciam no Brasil, vocês retiraram os grandes centros urbanos. Então, porque, lógico, São Paulo, Rio e Curitiba e Florianópolis, a gente sabe que está crescendo. Não precisa, vocês foram procurar realmente quais são os novos eixos de crescimento, né? O importante dessa questão é perceber que nós crescemos lastreados em cadeias produtivas significativas. Crescemos num olhar dos próximos 10 anos, 15 anos.
cadeias produtivas estão deflagrando esse crescimento. Uma boa parte do agronegócio, uma boa parte da área de minério, uma boa parte na área de refinarias de petróleo. Então você tem refinaria agora sendo construída no Porto de Pecém, uma nova visão logística de infraestrutura, o Porto de Suape, o Porto de Pecém entram num cenário de hubs de logística para a região norte e nordeste. Então você começa a perceber uma descentralização, mas existem sempre alguns deflagradores. E esses deflagradores são essas cadeias produtivas que precisam continuar produzindo aquilo que elas produzem, mas nós temos que ficar atentos quais são os reflexos dessas cadeias no contexto urbano e no contexto das micro-regiões. Então, um exemplo, por exemplo, quando a Toyota se instala em Sorocaba, ela não instala em Sorocaba, ela impacta toda a região, Porto Feliz. Quando o novo Porto de Suape é desenvolvido, não é só o Suape, Cidade do Cabo, uma série de outras questões de outras cidades acabam sendo impactadas. Aí surgem e afloram as necessidades de que é necessário complementar essas cadeias produtivas com atividades sistêmicas. Não só residência, mas trabalho, educação, comércio. E aí que as cidades, a sustentabilidade das cidades começa a ser pensada. E deve ser pensada para garantir qualidade de vida, para garantir que você tenha nas escalas devidas de cada uma dessas cidades aquilo que é objeto de todo mundo. Morar bem, viver bem numa cidade onde tenha as questões todas resolvidas. Nós estamos hoje importando mais do que importávamos. Por quê? Porque a nossa indústria não cresceu na proporção que deveria ter crescido. O crescimento industrial, tem na revista Veja dessa semana, tem lá o gap do crescimento industrial. O governo imaginava que a indústria crescesse, se não me engano, 4%, vai crescer 1,5%. Então, existe um defasamento entre alguns setores da economia que estão pujantes e outros setores da economia que ainda estão carregando. Tá? E a indústria é um deles. Nós temos um problema sério. Aliás, essa é uma questão também. A gente vive um momento de crescimento econômico, vive um momento de crescimento, mas quando você olha o quadro geral, a foto completa, alguns números são interessantes e tal, mas quando você começa a olhar setor a setor, aí existem disparidades, né? Sim, sim. E essa é a grande preocupação do governo. O nosso salto para esta, vamos dizer, essa posição de sexta economia no mundo, ele está dependendo de reformas estruturais que o país precisa. Há muitos anos que a gente vem adiando. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. O nosso Giba, foi você que colocou a palavra. O nosso maior inimigo e a nossa maior ameaça somos nós mesmos. Nós temos que fazer o nosso papel de reformar o Estado, reformar a questão tributária, reformar a questão da saúde. Nós temos uma série de problemas que vão se arrastando ao longo desses Basicamente, os grandes pilares que a gente tem que enfrentar, os grandes desafios é educação de qualidade, transporte, de logística mesmo, escoamento de matéria-prima, infraestrutura de maneira geral, e desoneração de tributos, e desoneração de, como é que se diz, descomplicação do sistema. Aquela coisa de demorar 200 mil anos para abrir uma empresa, nunca mais conseguir fechar, né? O sistema legal nosso, né? O sistema judiciário nosso é muito complicado também. Agora, essa questão da infraestrutura, em termos, por exemplo, de logística, a logística no mundo competitivo, e nós estamos no mundo competitivo, globalizado, hoje é impossível o Brasil deixar de participar na economia global com o pensamento de um país que está se preparando para competir globalmente com produtos de maior valor agregado. E não só para competir no internacional com minério de ferro, que é imbatível, com soja, com suco de laranja. Né? Nós temos que começar a produzir coisas de maior valor agregado para um cenário internacional. Agora, neste cenário internacional, a logística, por exemplo, tem um peso muito grande no Brasil.
Nós temos hoje uma logística impactando 3, 4% no cenário americano, por exemplo, de transporte de soja, e ela chega às vezes a 20% no Brasil. Nós temos custos aqui, chamado custo Brasil, ligados a uma infraestrutura defasada dessa modernidade que o mundo pede, muito grande. E esse gap que precisa ser preenchido. E esse é o nosso trabalho. O mundo olha para a gente e espera da gente essas questões. Quando chegam, por exemplo, empresários internacionais nos contratando para trabalhos de grande monta, a questão ambiental, por exemplo, existe uma pergunta: quanto tempo demora uma licença ambiental? A gente não sabe. Quer dizer, tem projetos que estão há 5 anos e ainda não conseguiram a sua licença, e tem projetos que foram licenciados em 2 anos. A regra do jogo, a estruturação jurídica do modelo de como é que são processados os licenciamentos ambientais, existem zonas cinzentas que deixam os empresários... Que a depender da boa vontade ou da má vontade do burocrata de plantão, pode... não é só ou isso. da pressão que se cria em determinada... Tem pressões de todo tipo, tem pressões sociais, tem pressões da parte burocrática, tem pressões de jogos de poder, tem uma série de pressões. Sistema como um todo. Então, para estarmos buscando sermos, de fato, e de direito, a sexta economia no mundo, ou a quinta, como alguns dizem que seremos em 2020, 2025, é necessário que nós comecemos a olhar com muita acuidade para o nosso interior, né, para o nosso Brasil, e as nossas questões mais cruciais e que são entraves mesmo para esse nosso desenvolvimento. O país começa realmente a demonstrar uma descentralização no crescimento econômico, correto? Sim. As cidades de médio porte, elas estão apresentando um crescimento maior que os grandes centros? Sem dúvida. E se já em caso positivo, por que apresentam e quais cidades você destacaria dentro desse estudo aí? Até, vamos supor, que de repente alguém está querendo sair dos grandes centros para esse mundão, que o Brasil é tão grande, aí de repente o Brasil, o Tomás dá dica aí para onde que a gente pode fugir. Sem dúvida alguma, esse tema vem sendo abordado já há algum tempo. A gente fez uma matéria, se não me engano, em novembro também, sobre sustentabilidade, numa matéria da Exame, cidades sustentáveis, onde a gente abordou essa questão da saída para cidades do interior e para crescimento de cidades de médio porte. A realidade é que as cidades grandes começam a ser impossível. As cidades capitais, elas começam a ser cidades de serviços. As indústrias começam a se instalar em cidades periféricas, no raio de 100, 150 quilômetros. E outras cidades que não estão nesse cenário. Por exemplo, a Fiat se instalou em Goiânia, lá em Pernambuco, divisa com a Paraíba. Este movimento para as cidades médias, quando toda cidade tem uma lógica, aquilo que a gente chama de lógica urbana, uma lógica de crescimento, e ela vem na sua trajetória de um crescimento orgânico, em função do número de pessoas, da população, da renda, a força motriz da cadeia produtiva que ajuda aquela cidade a crescer, a empregabilidade e assim por diante. Quando você tem um evento como esse, que é um evento deflagrador de um novo ciclo, como uma Toyota se instala em Sorocaba, por exemplo, a cidade tem que se rearranjar. Só que cada vez mais não é a cidade que se rearranja, mas é a micro-região que tem que se rearranjar. Por quê? Porque você vai ter demandas que não estavam previstas no crescimento orgânico, que surgirão a partir dessa chegada de um evento como esse. Até porque não é só uma Toyota, seus fornecedores também se instalam ali. A Hyundai, por exemplo, traz com ela 19 empresas satélites, né? A Toyota traz outras tantas. Existe uma modificação das empresas que estão aqui instaladas no antigo destino da indústria automobilística São Bernardo e Santo André, que de repente acabam colocando uma empresa filial lá. Né? A Pirelli, por exemplo, se desloca para atender
num processo just-in-time para essas montadoras a sua fábrica de pneu. Então, o que fica para a gente é que esse crescimento das cidades menores, essa descentralização, e não ocorre somente em direção ao interior de São Paulo, mas também em direção ao interior da Bahia, em direção ao interior do Recife, em Goiânia, Anápolis, tem lá a fábrica da Hyundai. Então, nessa revista Exame tem um mapa do Brasil com as regiões que foram escolhidas desse desenvolvimento. E é interessante olhar o mapa, porque você vê que o Brasil inteiro está em modificação, está em ebulição. Não é pouco, é um país continental. Sabe-se pouco a respeito do Brasil. Empresários internacionais chegam, quando você fala os números e não sei o quê, eles ficam... Não, é difícil para nós que somos brasileiros entender o Brasil, porque o Brasil realmente, quer dizer, é um país de dimensões continentais. Né? E você vê o crescimento, por exemplo, de caminhonetes Toyota de cabine dupla em Anápolis. É um negócio que sai fora da curva. Porque existe uma renda muito grande, decorrente da cadeia do agronegócio, e de repente o escoamento desse dinheiro, por falta de opções, né, acaba sendo o quê? Eu compro TV de plasma, uma, duas, outra caminhonete, duas, três, e eventualmente faço uma viagem para a Europa, para a Disney, com a minha família, mas existe uma economia pujante que às vezes não tem vazão na própria cidade. Esta é uma das coisas que a gente tem trabalhado no projeto Cidades, que às vezes os prefeitos reclamam que ele é o produtor da renda, mas o dinheiro é gasto na outra cidade. Por quê? Porque ele não tem um shopping, porque ele não tem um hospital, porque ele não tem uma faculdade. Existe, por exemplo, um medo danado, e eu aceito esse medo como uma coisa preocupante mesmo, que é a sustentabilidade das cadeias produtivas está diretamente atrelada à capacidade de formação de profissionais que venham a trabalhar nessa cadeia e retroalimentem um ciclo virtuoso, produtivo. O que acontece quando você não tem faculdades ou não tem formação de profissionais competentes neste raio de influência de uma cadeia produtiva significativa como essa? Existe uma evasão, né? Você não tem jovens de 18, 19 anos, 25 anos, vão estudar fora. E aí não tem como essa cadeia continuar produzindo. Você tem que importar técnicos. Né? O setor sucroalcooleiro, por exemplo, o trabalho que a gente faz para eles, eles chegam a trazer pessoas para trabalhar nas usinas de cana de etanol de 200 quilômetros. Trazer de ônibus. Fileiras de ônibus para as pessoas trabalharem nas usinas de cana. Né? Mesmo com a mecanização, e aí você começa a ter outro tipo de problema, você tem uma mecanização forte no agronegócio e você precisa ter este tratorista, este operador de uma colheitadeira que é toda computadorizada com uma outra formação, e essa formação não existe do ponto de vista educacional naquela cidade. Então, vamos falar um pouquinho de previsões? Vamos. Que setores da economia você acredita que vai apresentar maior crescimento esse ano, de 2012? O que você acha que vai bombar? Bom, nós vamos continuar o crescimento, todo mundo está sendo muito comedido com o crescimento, porque sem dúvida nós não vamos passar imunes a esse reflexo dos problemas que existem na Europa, né, e nos Estados Unidos, principalmente. Porém, na minha leitura, nós estamos num cenário inquestionável de continuidade de crescimento do setor automotivo, com todos os desdobramentos, não só do automóvel, mas do setor automotivo e tudo que ele contempla. O setor imobiliário, sem dúvida alguma, continua crescendo, não nas escalas que cresceram em 2010 e 2011, mas continuam crescendo, principalmente porque ocorrerá, e já está ocorrendo, uma readequação das camadas socioeconômicas e socioculturais. Na medida em que você tem maior renda, você troca de carro, você muda de casa, você muda de bairro. Você tem uma escalada aspiracional decorrente da sua renda. Você vai viajar mais para a Europa, por exemplo, para os Estados Unidos, para lazer. Então, o setor turismo deverá
aumentar, o turismo interno deverá aumentar, porque as pessoas vão se querer vir a São Paulo, querer ir ao Nordeste, você vai ter uma mobilidade maior. E o que vai realmente, e eu espero que seja esse setor que cresça, é o setor de infraestrutura. Infraestrutura portuária, hoteleira, transporte, logística. Escutei no rádio agora, dia 25, agora entra em vigor a lei da não utilização das sacolas plásticas no supermercado. Aparentemente é uma coisa pequena, não é uma coisa muito grande, porque você deixa de ter o plástico e simultaneamente a isso você começa a ter a implementação do que chama-se de logística reversa. Você vai ter que recolher tudo aquilo que você produz de um lixo reciclável. Então, a logística brasileira, tanto do ponto de vista da logística primária, de entrar aí para os portos, aeroportos, caminhões, rodovias, precisa se modificar. Até porque é uma necessidade, né, Tomás? Vai ser uma necessidade. Uma necessidade competitiva. Esse evento é uma vitrine e a gente precisa fazer bonito. Tomás. E a parte, só completando, e essa parte, na medida em que as cidades crescem, a logística interna da cidade também começa a ser modificada, e deve ser modificada. Porque você não vai permitir que os caminhões entrem na cidade, eles têm que ficar fora. Aí para entrar na cidade você tem que entrar com caminhões menores, chamados VUCs. Veículos urbanos de carga. Isso. E aí, você tem uma logística reversa que tem que pegar esse material que você deixou lá no supermercado e trazer para um outro lugar, e desse lugar levar para o caminhão ou levar para a usina de reciclagem. Então, existem modificações na infraestrutura logística, desde a macro-logística até a micro-logística, que vão demandar uma série de projetos, uma série de produtos e que refletem no mercado imobiliário, indubitavelmente. Em relação à questão do crédito, né, a facilidade de compra, você acha que a estabilidade vai manter o poder de compra do brasileiro, a facilidade de crédito deve continuar? Deve. Eu acho que o crédito ele é o impulsionador deste modelo econômico que nós escolhemos, é o modelo americano. O modelo americano ele quer que você consuma, e nós também. Nós não consumíamos no passado por duas razões, porque existia uma inflação assustadora e porque nós não tínhamos acesso ao crédito. O crédito não existia. Hoje não, hoje o crédito é abundante, as taxas de juros ainda são taxas salgadas, mas e nós temos muito pouco endividamento, o brasileiro é muito pouco endividado. Então existe ainda um colchão de aumentar o endividamento da população, assumindo dívidas, assumindo crédito, lastreado na continuidade da empregabilidade, do seu emprego, da sua renda e principalmente na confiança de uma estrutura política estável. Né? Você vê que nós trocamos aí, o presidente Dilma trocou 5, 6 ministros, em outros tempos a Bolsa caía, acontecia um monte de coisa, troca-se ministros, o Brasil continua andando, numa estrutura nova de pensamento político empresarial. Olha aí, então, mais uma vez a gente falou sobre esse crescimento sustentável, as possibilidades, né, que esse nosso Brasil tem, muito bem colocado pelo Tomás, abordando também os eixos que fogem um pouco desses grandes centros urbanos, das grandes metrópoles, né, ele comentou um pouquinho também sobre o Nordeste, bem interessante. Diferente de outros países como a Grécia e a Espanha, nós do Brasil nos encontramos em um momento muito especial. Somos a bola da vez, então. As montadoras multinacionais já chegaram no Brasil e basta a gente também saber aproveitar esse momento. Em 2011, nós fomos apontados como a 6ª maior economia do mundo, né? Olha aí que baita oportunidade para esse crescimento sustentável. Bom, nesse programa também eu me lembro bem a dica do Tomás, conter a euforia e fazer a nossa lição de casa. Muito bem, Tomás e Gilberto também com a gente. Quero mandar um abraço para algumas das pessoas que estão participando no nosso chat. Roberto Flório, Mena Barreto, que já é da casa, Macedo, a Carol Lacorte,
a Ângela. E o Roberto fala o seguinte, muito interessante, o programa Urbanville, pois as entrevistas e reportagens dizem respeito aos interesses da população de São Paulo. Urbanville é um serviço de interesse público e de utilidade pública. Seja sempre muito bem-vindo, Roberto. Bom, a gente teve um probleminha técnico com o vídeo 3 e a gente vai para o vídeo 4, que a gente vai exibir agora um trechinho do programa Tecnologia Digital na Arquitetura. O que muda na programação e gestão de projetos, em que o arquiteto André Lompreta também comenta quais são as necessidades para se construir cidades sustentáveis. É muito interessante. Fica com a gente. Essa tecnologia também tem um lado interessante, que ela, de certa forma, também ajuda a formatar processos para planejar cidades mais organizadas e sustentáveis. Então, nós escolhemos, para explorar esse cenário, o nosso olhar da semana, que é o tema do programa de hoje, a seguinte frase: tecnologia digital na arquitetura, o que muda na programação e na gestão de projetos. Nós queremos saber, nós queremos discutir no programa de hoje, debater aqui com o nosso entrevistado. O mercado vive uma mudança de paradigma na forma de projetar. Como a tecnologia influencia no desempenho do projeto? Como planejar uma expansão urbana mais ordenada e sustentável, tendo essa tecnologia como aliada? Ali a gente também vai falar um pouquinho sobre a questão urbana, alternativas de transporte, a questão das bicicletas na cidade. E para responder a essas outras perguntas, bater um papo com a gente vai conversar hoje com o arquiteto e urbanista André Lompreta. André, bom dia, seja bem-vindo ao Urbanville. Bom dia, Gilberto, obrigado. Agradeço a oportunidade da entrevista ao Tomás Assunção, a equipe da Urban System. Legal, como arquiteto, você está na Defunier, que é uma empresa que está muito voltada para grandes projetos, projetos de extensão, de ampliação urbana, né? Como é que é projetar? Quer dizer, eu imagino, né, um leigo aqui no assunto, que é muito diferente você projetar uma casa, um prédio, do que você projetar ter um projeto de expansão urbana, né? Quais são as peculiaridades que envolvem você ter um projeto de porte maior, assim, que envolve um impacto maior dentro das cidades? Bom, o escritório, é uma empresa que tem 25 anos, realmente tem foco no desenvolvimento de áreas de expansão urbana e projetos de urbanismo. E quando você pensa em uma expansão urbana, assim, a gente pensa muito no modelo contemporâneo que se defende muito nesse assunto, que é o modelo das cidades compactas. Quando você trabalha uma nova centralidade, uma nova área da cidade, eu não posso pensar somente no lado do incorporador e do desenvolvedor, que o objetivo dele é vender residências. Só que até para qualificar o desenvolvimento do projeto dele, que em áreas muito grandes esse desenvolvimento pode se dar em 10, 20, 30 anos, eu tenho que pensar que aquele local, aquela nova região da cidade, ela tem que ser uma nova centralidade. Eu tenho que prover esse local de serviços, comércios ligados às pessoas que estão morando naquela região. Eu não posso criar um movimento pendular dessas pessoas que vão morar nessa área que normalmente é afastada da cidade, como o centro as cidades já são consolidadas. Eu não posso criar um movimento pendular dessa pessoa que ela vai para o centro todo dia trabalhar, onde tem maior oferta de comércio, serviços e trabalho, né, e voltar para a casa dela. Nessa situação, a gente acaba aumentando o problema do tráfego, dos congestionamentos na cidade, a poluição ambiental, a perda de horas de trabalho que a pessoa fica dentro do carro. Em São Paulo, consequente impacto numa piora de qualidade de vida, né? Piora da qualidade de vida em todos os aspectos, né? Então, quando a gente pensa em uma área de expansão urbana, tem que pensar como uma nova centralidade. É lógico que serviços especializados, não necessariamente eu vou precisar ter dentro desses novos bairros. Mas também que são utilizados de forma mais esporádica, fim de semana, arte, cinema, isso aí a pessoa costuma usar no fim de semana, à noite, quando você já saiu daquele momento do maior impacto de circulação de pessoas na cidade. Então as cidades têm que ser pensadas como novas centralidades. Alphaville é um bom exemplo por exemplo, você avaliaria como um exemplo bem sucedido de uma expansão urbana? Alphaville em Barueri? Tem os dois aspectos, considero. Alphaville, ele foi pensado realmente como uma área de expansão urbana, um novo centro, uma nova centralidade. Lá você tem serviços, comércios, só que a quantidade de residências e quantidade de serviços, ela não atende a todo mundo que mora naquela região. Então você ainda vê muitas pessoas que moram em Alphaville e vêm trabalhar em São Paulo. Isso cria um problema para a cidade.
E essa questão do serviço, do comércio direto, deveria ser mais desenvolvido de forma mais abrangente na região de Barueri de Alphaville. Agora vamos falar um pouquinho de cidades, né? Especificamente vamos falar de São Paulo, que é a cidade onde a gente vive. Eu estava aqui num outro programa outro dia aqui falando, dei o exemplo da Vila Olímpia, por exemplo, né? Um bairro que eu costumo transitar. Sim. A Vila Olímpia sofreu uma transformação radical nos últimos anos e o número de prédios que foi, tanto residencial como corporativos que foi lançado ali, é um número enorme. A Vila Olímpia sofreu uma transformação viária para tentar acomodar esse grande número de prédios. Mas é um exemplo do que acontece com São Paulo, né? É uma espécie de uma ocupação desordenada, porque a Vila Olímpia hoje está apinhada de prédios, os poucos terrenos que ainda existem ali as casas estão sendo demolidas e novos prédios estão sendo lançados, shopping é construído, e a Vila Olímpia ela literalmente está parando, né? Ela está está travando, né? Já tem vários dias que você está ali, dependendo do horário, é melhor você não sair, ficar no escritório. O que está acontecendo com São Paulo? Nós vamos parar? Bom, essa questão de São Paulo, ela não interfere somente nas condições urbanas, mas ela interfere também em questões sociais, econômicas, políticas. Tem diversos setores e áreas que atuam sobre esses problemas em São Paulo. São Paulo realmente é uma cidade inchada, onde foi pensada no modelo do automóvel, uma cidade impermeabilizada, talvez a cidade mais impermeabilizadas do mundo. Você tem problema com enchentes no verão, tem diversos problemas, a poluição, o tráfego intenso, entram mais de 1.000 veículos por dia em São Paulo, na cidade. As ruas elas não acomodam todos esses veículos, existe o espaço rodoviário, ele é mínimo, tem uma disputa selvagem pelas pessoas para conseguir transitar nessas ruas. E tem muitas questões para serem resolvidas nesse aspecto. A questão de transporte público de massa, melhorar isso é um dos pontos muito importantes. Assim. Se a gente comparar, por exemplo, São Paulo e Paris. São Paulo tem acho que 66 estações de metrô e são 11 milhões de habitantes dentro do município. Paris é uma cidade que tem 2 milhões e 200 mil habitantes e são 330 estações de metrô. Se você comparar dessa forma, não adianta a gente comparar a cidade de São Paulo com cidades desenvolvidas, capitais mundiais, porque não é uma realidade. A gente tem uma questão aqui de ordenação do espaço urbano muito diferente, um modelo do automóvel pensado de forma prioritária, o transporte público de massa pensado de forma muito simples, muito fragmentada. Você não cria realmente conexões importantes com os metrôs e mais estações que atenderiam mais pessoas. Eu trabalho na região da Berrini, não tem metrô na Berrini. A Berrini e a Vila Olímpia é um vetor de crescimento da cidade, empresarial super importante, e você não chega com o metrô lá. Como pode funcionar isso? Como as pessoas vão chegar para trabalhar de locais mais distantes da cidade? Outra característica, outra condição importante que deveria ser pensada na cidade, é a questão do esvaziamento dos centros urbanos. Hoje a gente tem um esvaziamento, as empresas estão saindo de edifícios obsoletos, procurando edifícios mais tecnológicos na Vila Olímpia, na região da Faria Lima, da Berrini, e esse centro está esvaziando. E deveria haver um investimento maior, partindo até do poder público, de revitalização e reconstrução desses centros urbanos. O retrofit é tão pouco utilizado no Brasil, por que a prefeitura não estimula, até com incentivos, que se faça um retrofit de edifícios do centro? Existem algumas operações urbanas em andamento, tem a Operação Nova Luz, que está em processo de projeto, a prefeitura está abrindo licitação agora para novas operações urbanas, lá para Brás, Moca, Vila Carioca, que vão interferir diretamente em áreas contíguas ao centro e melhorar essas regiões, possivelmente. Mas, assim, o pensamento do centro, existe uma demanda latente por moradia de média e baixa renda no centro da cidade. Só que existe... o terreno ele é difícil de conseguir algum terreno. Assim, as incorporadoras elas buscam terrenos um pouco maiores para viabilizar. E o centro da cidade é característico por lotes muito pequenos e fragmentados. Então, você conseguir uma operação, conseguir um terreno um pouco maior para viabilizar operações de construção, de disponibilização de moradia, é um pouco mais complicado, mas tem que ter um incentivo nessa área. Vale mencionar um projeto que foi desenvolvido pelo escritório no Rio de Janeiro. O centro do Rio de Janeiro ele não tinha lançamento residencial há mais de 30 anos.
e junto com uma empresa incorporadora, o escritório desenvolveu um projeto de arquitetura que foi focado principalmente em apartamentos mais compactos, menores, para classe média, média baixa. E no lançamento desse projeto, que era uma incógnita, como ia funcionar, se ia vender, se não ia vender, foram vendidos 688 apartamentos em 1h30. Então existe uma demanda por moradia no centro da cidade. Isso tem que ser identificado de forma mais precisa, mais estudada. E em todo lugar do mundo, o centro da cidade normalmente é contrário. O centro da cidade é o lugar mais valorizado, né? O lugar mais procurado. Normalmente é o lugar que tem a melhor infraestrutura de serviço, a melhor infraestrutura de transporte, é o que a gente vê em qualquer metrópole do mundo, né? E aqui no Brasil é o contrário, né? O centro da cidade é o menos valorizado, é o que tem Cracolândia, é que à noite fica vazio, é um lugar mais sujo. Exatamente. O centro da cidade aqui também, ele é o melhor, é o lugar que tem maior oferta de transporte público, de infraestrutura, e com certeza ele é também em São Paulo. Só que tem uma degradação do centro. O poder público ele não está cuidando do centro da forma que deveria, assim, talvez. É importante ter uma revitalização do centro, pensar melhor como pode ser mais valorizada a questão dos espaços públicos, dos sistemas de lazer nos centros das cidades, como eu posso trazer o morador para trazer vida para esse centro, não só trabalhar com escritórios, que nos finais de semana isso fica abandonado e você entra com esse aspecto paralelo, né, da vida urbana, pessoas, moradores de rua, tráfico de drogas, isso tudo acontece muito no centro da cidade. Faltaria aí uma união, digamos, entre o poder público, entre sociedade civil e empresa, construtoras, incorporadoras, no sentido de buscar uma revitalização efetiva do centro da com cidade? certeza, com certeza. As operações urbanas elas têm esse foco, né, de trabalhar o público e o privado juntos para revitalizar as cidades. Só que talvez isso tenha que ser feito de uma forma mais efetiva e mais enérgica, assim, ter mais opções, mais operações. O poder público, vontade política mesmo. Vontade política mais, assim. Tem um problema nacional, que é a questão que você renova os governantes a cada 4 anos, e o pensamento dessas revitalizações, elas vão se dar ao longo de 20, 30 anos, eventualmente. E isso tem que ser pensado dessa forma. Os projetos têm que ser de longo prazo, não somente projetos mais de curto prazo, voltados para resolver alguns problemas. Sim, são resolvidos alguns problemas, mas o que acontece em cada mudança de governo é que o governo que entra, ele descontinua projetos anteriores. São bons projetos que vêm acontecendo. Ele para projetos anteriores e cria novos projetos, que provavelmente vão durar os seus 4 anos da sua gestão e vão parar na próxima gestão. Então, essa descontinuidade dos projetos de requalificação. Olha aí que interessante. Então, é a tecnologia aliada à arquitetura, ajudando a planejar uma cidade mais sustentável. E a importância também, né, da continuidade dos projetos. Não é porque mudou a gestão que tem que parar tudo. Muito interessante, gostei bastante. E chegamos ao fim do nosso programa de retrospectiva aqui no UrbanView. Quero agradecer a você que esteve com a gente, assistindo todos esses programas, esses trechinhos. E agora, se você quiser assistir o programa inteirinho, convido você a ir até o site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br/urban-view. Você já vai cair direto na tela, onde tem todos esses e outros vídeos também para você assistir aqui do UrbanView. Obrigada. Aproveite também e participe do nosso Twitter, twitter.com/urban_systems, que você está vendo aí na tela. Obrigada, e a semana que vem a gente volta com mais um UrbanView para você. Até lá, a gente se vê. Tchau!